pessoal, mais uma aula de Direito Civil comigo, professora Daniela Matar. Hoje, nossa terceira aula de negócio jurídico, vamos estudar acerca da estrutura do negócio jurídico. Então, para que um negócio jurídico possa existir, para que um negócio jurídico possa ser válido, bem como para que um negócio jurídico possa surtir efeitos, há toda uma necessidade de a gente ter uma estrutura voltada para os elementos do negócio jurídico. E aí nós temos os elementos essenciais e também os elementos acidentais. Os elementos essenciais são aqueles elementos necessários, obrigatórios, para que um negócio jurídico possa existir e para que um negócio jurídico possa ter validade. E nós temos também os requisitos ou os elementos acidentais, que eles trazem então a eficácia se esse negócio jurídico irá produzir ou não efeitos. Então, galera, nessa estrutura do negócio jurídico, nós vamos hoje trabalhar com os requisitos de existência do negócio jurídico, requisitos de validade do negócio jurídico, bem como os requisitos de eficácia do negócio jurídico. Começando então no plano do dever ser, nós estamos diante dos requisitos de existência do negócio jurídico. São elementos essenciais. Então, para que o negócio jurídico venha a existir, nós precisamos de elementos essenciais que deverão estar contidos no negócio jurídico, como agente, forma, objeto, e nós não estamos diante de um negócio jurídico, então merece o destaque para manifestação de vontade. Então, no plano do dever ser, tá? Nós precisamos, então, desses elementos que eu acabei de dizer para os senhores. Nós precisamos de um agente, nós precisamos de uma forma, nós precisamos de um objeto e nós precisamos de uma manifestação de vontade. Então, por exemplo, a lei nos reza que é permitido a realização de um testamento aos 16 anos. Bom, Dani, então se eu tenho qualquer pessoa, tá? Respeitando ou não a idade mínima para essa relação jurídica, realiza um testamento, esse negócio jurídico testamento, ele existe? Existe. Por quê? Porque eu tenho um agente, independentemente da idade, eu tive uma forma de que ele utilizou qualquer forma para realizar esse testamento, eu tenho um objeto, que foi a herança que ele deixou, e eu tive a manifestação de vontade, que foi a vontade dele em realizar testamento. Mas vem cá, será que esse negócio jurídico, mesmo que ele exista, ele tem validade? Ele terá validade? Então, nós precisamos examinar os elementos de validade do negócio jurídico. E os elementos de validade do negócio jurídico nós encontramos no artigo 104 do Código Civil. Quais são? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável, bem como forma prescrita ou não proibida em lei. Então, percebam a clara diferença de um negócio jurídico que existe, mas para que ele possa ter validade, não basta simplesmente agente, eu preciso de ter um agente capaz, não basta simplesmente um objeto, mas eu preciso de um objeto lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. E não adianta simplesmente uma forma, mas eu preciso de uma forma prescrita ou não proibida em lei. Então perceba, utilizando desse mesmo exemplo do testamento, tá? A própria lei reza de que, a partir do artigo 1798 do Código Civil, que o testamento, ele precisa ser confeccionado por uma pessoa que tenha capacidade para o testamento 16 anos. Então vamos supor que José, tá? Aos 15 anos de idade, ele ganha uma fortuna e um determinado prêmio e ele já deseja realizar um testamento. Ô Dani, eu tenho então, portanto, o objeto, que é a herança, que é o valor que ele recebeu em dinheiro. Eu tenho então uma forma que a qual ele vai escolher, seja escrita ou não. E eu tenho um agente. O testamento existe? Existe. Mas quando esse testamento for produzir os seus efeitos após morte, lembrando que na nossa segunda aula a gente viu que o testamento, em seus efeitos, ele é um negócio jurídico causa mortes, porque ele produz efeito apenas após a morte, apenas depois do evento morte. Então, olha só, diante disso, o testamento ele existe, mas ele vai produzir efeitos? Ele não vai produzir efeitos, porque ele não é um testamento válido. Porque para eu ter um testamento válido, eu preciso de agente capaz. E a capacidade, então, aos 16 anos. O nosso agente fez um testamento anterior aos 16 anos. Eu preciso de uma forma prescrita ou não
prescrita em lei ou não proibida em lei. E para que a gente vai fazer todas as espécies de testamento, e mais tarde vocês vão estudar isso em sala de aula, ou vocês podem ir na minha playlist, vocês vão ver que para cada espécie de testamento que a gente realiza, seja o testamento ordinário, bem como o testamento especial, eu preciso de uma forma preconizada em lei. Por exemplo, o número de testemunhas, número de 2, número de 3 testemunhas, tá? E vamos supor então que quando o nosso amigo José, aos 15 anos, foi fazer esse testamento, ele não realizou a forma. Então ele existe, mas ele não será válido porque a forma não foi o quê? Realizada. Tá certo, galera? E veja, o objeto. O objeto é lícito, possível e determinado porque foi uma herança dele, foi uma doação, foi um dinheiro o qual ele recebeu. Então, olha só. Os pressupostos de existência não estão contidos no Código Civil. Os pressupostos de existência eles foram criados pela própria doutrina. Os pressupostos de validade, que são pressupostos essenciais, estes sim estão contidos no Código Civil, no artigo 104 do Código Civil. E quais são esses requisitos então, turma? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou pelo menos determinado, como forma prescrita ou não proibida, o quê? Em lei. Tá? Então, olha só, Dani, nós podemos ter um negócio jurídico que exista, mas que não seja válido? Podemos. Da mesma forma que nós podemos ter um negócio jurídico que exista e seja válido, desde que tenha sido feito de acordo com os requisitos essenciais de validade que se encontram no artigo 104 do Código Civil. Galera, só um detalhe que eu preciso informá-los. A forma que rege o nosso ordenamento jurídico em relação ao negócio jurídico, tá? Que rege no nosso ordenamento jurídico em relação ao negócio jurídico é a forma livre. Encontra-se no artigo 107 do Código Civil. A forma somente será solene quando expressamente a lei nos pedir. Tudo bem? Então, como regra geral, o nosso negócio jurídico, ele acontece de forma livre. O nosso negócio jurídico, ele é informal, não necessitando de solenidade, admitindo a solenidade quando a própria lei requer. Exemplo, o nosso próprio artigo 108 do Código Civil reza o seguinte, que os bens imóveis acima de 30 vezes o salário mínimo precisam então ter a forma através de escritura pública. Olha a forma solene exigida pelo nosso próprio Código Civil. Tudo bem, galera? Então veja, pressupostos essenciais são os requisitos de existência e os requisitos de validade. Os requisitos de existência não encontram-se no Código Civil. Os requisitos de validade encontram-se no Código Civil. Onde, Dani? Artigo 104 do Código Civil. Tudo bem? E eu posso ter um negócio jurídico existente, mas que ele não seja válido, uma vez que não encontra-se ali os requisitos do artigo 104 do Código Civil. Mas, por fim, o meu negócio jurídico pode existir, ele poderá ser válido e ele deverá produzir efeitos. Então, eu tenho os requisitos de eficácia. E como requisitos de eficácia e elementos acidentais, eu tenho 3: condição, termo e encargo. Então, se são elementos acidentais, significa que nem todo negócio jurídico poderá ter esses requisitos de eficácia, pois eles são elementos o quê? Acidentais. Mas, se o meu negócio jurídico contiver elementos acidentais, uma condição, um termo ou bem como um encargo, para que possa haver a produção de efeitos, esses elementos, esses requisitos deverão ter cumprimento, tá? Então, vamos no primeiro dele, condição. A condição, ela diz respeito a um evento futuro e incerto. Então, José realizou um testamento. É um ato, causa mortes, tá? Que a pessoa herdeira, testamentária, que foi nomeado no testamento, ou legatário, que vai receber um legado nomeado no testamento, somente receberá, tá? Quando? Quando houver a abertura desse testamento após o evento morte. Mas acontece que nesse negócio jurídico, pode ter um requisito, então, de eficácia. Por exemplo, condição. A condição se remete a um evento futuro e incerto, tá? Então, veja, eu preciso da morte e, além disso, José, ele pode falar assim, José era um advogado, e ele fala assim, ele deixa redigido no testamento. Eu deixo toda a minha biblioteca, eu deixo todo o meu acervo de livros, que constituem um patrimônio de 500 mil reais, para o meu sobrinho, se ele fizer direito. É uma condição. Porque enseja um evento futuro e incerto. Futuro, lá no futuro, se ele vir depois da morte a fazer o curso de direito.
Se ele fizer, então é uma condição. Pode ser que ele receba a herança, como pode ser que ele não receba. Olha os efeitos aí sendo produzidos. Ele somente vai receber herança se ele fizer o curso o quê? De direito. Olha, o José ainda diz, eu deixo a minha biblioteca, eu deixo todo o meu acervo, que equivale ao patrimônio de 500 mil, para o meu sobrinho que fizer o curso de direito e se ele passar em todas as disciplinas sem nenhum exame especial e se cursar o curso de direito em 5 anos. Olha o evento futuro incerto. Somente se ele fizer direito, somente se fizer o curso em 5 anos, somente se não pegar nenhum exame especial. Então, a condição, que é um requisito de eficácia do negócio jurídico, encontra-se lá no artigo 121 do Código Civil. E essa condição que eu estou falando aqui agora, ela é chamada de condição suspensiva. Ela encontra-se no artigo 125 do Código Civil. Tá? Então, a condição suspensiva, o que acontece com ela? Enquanto o herdeiro, por exemplo, o sobrinho, não efetiva a condição, ele não faz jus ao direito adquirido. Então, enquanto ele não realizar o curso de direito, não ser aprovado em 5 anos e não pegar nenhum exame especial, não há aquisição do direito. Essa é a condição suspensiva. Suspende o exercício do direito, bem como a aquisição do direito, até quando não for realizada aquela condição. A partir do momento que a condição é realizada, aí ele tem o exercício e ele tem o quê? O direito. Então, olha aqui. Condição é um requisito de eficácia. A condição está lá no artigo 121 do Código Civil, que ela se projeta para um evento futuro incerto. Contudo, a condição, eu tenho 2 espécies de condição. A condição suspensiva, que encontra-se no artigo 125 do Código Civil, e a condição resolutiva, que encontra-se no artigo 127 do Código Civil. Tá? Dani, qual é a diferença da condição suspensiva para a condição resolutiva? Que a condição suspensiva, então, eu tenho essa partícula se, essa locução se, tá? Lembre-se dela, se fizer, tá? Então, só que na condição suspensiva, enquanto a condição não é realizada, não há que se falar em exercício e aquisição do direito, tá? Diferentemente da condição resolutiva. Na condição resolutiva, eu tenho uma obrigação de não fazer. Eu deixo para o meu sobrinho enquanto ele não fizer o curso de direito, tá? Então, bom, veja, na condição resolutiva, projeta-se também para o futuro incerto. Mas perceba a diferença. Enquanto ele não realizar a condição, o direito é exercido. Então, veja, eu deixo para o meu sobrinho se ele não fizer, eu deixo para o meu sobrinho enquanto ele não fizer o curso de direito. Então, veja, o sobrinho, enquanto ele fizer quaisquer outros cursos, medicina, odontologia, fisioterapia, nutrição, moda, ele recebe os aluguéis deixados na herança. Mas se porventura ele começar a fazer o direito, o que vai acontecer? Resolve, não recebe mais. Então, pessoal, condição, evento futuro incerto. Condição suspensiva, artigo 125. Enquanto não realizada a condição, suspende-se o exercício e aquisição do direito. Condição resolutiva, obrigação de não fazer. Enquanto não realiza a condição, realiza-se então o direito, tá? Então, mais uma vez, nós temos algumas locuções. É muito comum a gente utilizar a locução se para a condição suspensiva e a locução enquanto na condição resolutiva. Mas não fiquem, tá? Isso é uma dica de prova, mas não fique atrelado, porque de repente o examinador pode dar uma frase que ele coloca o se ou que ele coloca o enquanto, mas isso não provavelmente possa ser uma condição, tá? Isso pode ser não uma condição resolutiva, mas pode ser, por exemplo, um encargo, um ônus, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bem? Então, a diferença de condição suspensiva para condição resolutiva encontra-se no artigo 125 e 127 do Código Civil. Enquanto a condição suspensiva, enquanto a condição não é exercida, não se tem o exercício nem mesmo o direito, tá? Na condição resolutiva, enquanto não se realiza a condição,
a aplicação do direito. Tudo bem, turma? Bom, aí eu tenho também o termo. O termo é um requisito, portanto, de eficácia, tá? Quando que ele vai produzir efeitos? Eu tenho o dia inicial e eu tenho o dia final. Em latim nós falamos dies a quo ou dies ad quem? Início e fim. Início e fim, no meio do início e do fim, nesse prazo é que os efeitos serão produzidos, tá? Então o termo é o dia do início e o dia final. Então olha aqui, José deixa os aluguéis de um apartamento para o seu sobrinho enquanto ele não fizer direito. Então veja, temos uma condição resolutiva, obrigação de não fazer, e eu tenho um dia inicial até um dia final, termo inicial e termo final. Quando que isso vai começar? A partir do evento morte. E até quando, Dani? Qual é o dia final? Desde ou até quando o sobrinho continue a não fazer o curso de direito. O dia final, né, o termo final vai ser porventura se o sobrinho começar a fazer o curso de direito. Então, o termo é o prazo delimitado que nós podemos ter em um negócio jurídico, que será o dia inicial e o dia final, em que prosperar os efeitos do negócio jurídico. Tudo bem, turma? Bom, além disso, então, como requisito de eficácia, nós temos o encargo. O encargo é um ônus, tá? A determinada pessoa. Enquanto a condição resolutiva é uma obrigação de não fazer, o encargo é uma obrigação de fazer. A gente utiliza das expressões ou das locuções para o fim de, com o intuito de, para que. Então, José deixa uma fortuna em R$1 milhão na poupança para que com sua morte deixa ao seu primo, Antônio, com o intuito de construir uma instituição de caridade. Então perceba, o intuito para que, com o fim de que, é um encargo, tá? É um encargo, é um ônus, é um peso. Então, o encargo, ele não suspende e nem o exercício de direito, nem mesmo a aquisição do direito. O encargo, vocês encontram ele no artigo 136 do Código Civil. Então, é muito importante que vocês tenham em mente essas condições. Então, vamos lá. A condição, ela encontra-se no artigo 121, condição suspensiva, artigo 127, condição resolutiva, vamos voltar. Condição, artigo 121, condição suspensiva, artigo 125 e condição resolutiva, artigo 127 do Código Civil. O termo vocês encontram no artigo 131 do Código Civil. E sobre a contagem do prazo, você encontra no artigo 132. Eu peço que você faça uma leitura do artigo 132 do Código Civil, tá? E em relação ao encargo, você encontra no artigo 136 do Código Civil. O mais importante, turma, que vocês saibam disso é se, diante de um requisito acidental, diante de um requisito de eficácia, tá? Quando que será produzido? Então, suspende ou não suspende? É direito que vai ser já exercido ou que já não vai ser exercido? Então, vamos lá. Na condição suspensiva, enquanto não se realiza a condição, suspende-se o exercício e aquisição do direito, tá bem? Na condição resolutiva, enquanto não acontece a condição, aplica-se o exercício e bem como a aquisição do direito. Já o encargo, ele não suspende nem o exercício, nem a aquisição do direito, tá bom? E o termo, Dani? O termo, olha só, ele suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Olha o exemplo que eu citei para vocês. José deixa para um apartamento para sua irmã, tá? O apartamento de número 101, da rua Rio de Janeiro, da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, ele deixa esse apartamento para a irmã. Contudo, os aluguéis a contar da morte de José até 2 anos a contar da morte, os frutos, então, do apartamento, os aluguéis desse apartamento, não irão para sua irmã, mas sim para o seu sobrinho. Então, olha o termo, tá? O termo, eu tive o termo inicial, a contar da morte, e o termo final, até 2 anos. Então, até 2 anos após a morte, veja, os aluguéis não serão da irmã, apesar da propriedade ser dela. Os aluguéis, os frutos, será de quem?
do sobrinho. Então eu tive termo inicial e eu tive termo final. Suspende-se, tá? O exercício, mas não suspende o direito. Então quer dizer, Dani, que o direito ele sempre vai ter, tá? Agora, o exercício apenas durante esses 2 anos, porque depois o exercício é suspenso. Ou um outro exemplo, eu deixo para meu sobrinho os aluguéis do apartamento número 101 da Rua Rio de Janeiro de Divinópolis durante o prazo que ele passar ou ele cursar o curso de Direito. Então vamos supor que quando o José venha a falecer, o sobrinho tem 17 anos, tá? E ele não passou no vestibular, que ele demora 3 anos para passar no vestibular. Então, Dani, ele tem o direito? Ele tem o direito, mas ele, tá, não pode exercer o direito. Por que ele não pode exercer o direito? Porque o exercício do direito somente será realizado quando ele passar. E ele somente vai poder receber os aluguéis e os frutos daquele imóvel, então, no período que ele estiver cursando o curso. Então, o termo, ele pode suspender o exercício, mas não o direito. Então, veja, enquanto ele não passou no vestibular, ficou suspenso o exercício, tá? Mas ele tinha o direito. Quando ele passou no vestibular e começou a exercer o direito, ele passou, então, a ter o exercício do direito. Então, turma, isso é o que mais cai em prova quando eu estou diante dos requisitos de eficácia. Condição, termo e encargo, tá? Então, condição suspensiva, mais uma vez para a gente finalizar esse vídeo. Condição suspensiva, suspende o exercício, tá? Bem como o direito enquanto não realizada a condição. Não realizou a condição, tudo está suspenso. Condição resolutiva, enquanto não realizada a condição, o direito vigora, tá? O exercício vigora. O termo, o que acontece com o termo? Suspende o exercício, mas não suspende a aquisição do direito. E o encargo não suspende nem o exercício, bem como a aquisição do direito. Então, volte lá, faça as leituras do artigo 104, 107 do Código Civil, bem como do artigo 121, 125, 127, 131, 132 e 136 do Código Civil. Fechamos por aqui. Um beijo a vocês e até a próxima aula. Tchau, galera!